Fala, meu povo vestibulando, tudo tranquilo com vocês? Saiu então ontem o edital do Enem 2020 com novidades aí. A gente tentou separar as principais informações aqui para vocês de maneira bem rápida, né, para sem enrolação. Então, pessoal, primeira coisa, a novidade é que esse ano nós temos a questão do Enem digital. Muita gente estava na dúvida aí se nós teríamos ou não o Enem digital. Ficou confirmado então. Lá na página inicial do INEP você tem o edital do Enem impresso e do Enem digital, ou seja, está separadinho os dois editais com as regras ali de cada um, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, basicamente nós teremos um calendário muito parecido, o que vai mudar é a questão da prova, tá? A data da prova é que muda. Mas vamos passear um pouco aqui sobre cada um deles, tá? Então, primeiro, a questão de isenção, ela é a mesma para os dois, então vai ser de 6 a 17 aqui do 4 para ambos, tá? Então já é logo aí, vai ser bem curto, tá? A questão da inscrição, a gente vai ter inscrição de 11 a 22, 11 a 22 aqui também no digital. Pagamento do boleto para quem não conseguir isenção, tá? Então o período de isenção é aqui, você pode solicitar a isenção. Quem teria direito à isenção aqui, pessoal? Bem, as pessoas de baixa renda, normalmente tem isenção aqui, e também o formando, tá? O aluno de terceiro ano, por conta da lei federal, você também tem direito aqui de marcar a opção indicando que você é formando, tá? O tá concluinte, né, do ensino médio ali, tradicionalmente também costuma ser isento aqui. De qualquer maneira, você vai ter que preencher os questionários socioeconômicos, vai ter que avaliar a questão da renda. Isso é uma coisa padrão sempre, tá? Então, agora, quem já terminou o ensino médio, também é possível tentar a isenção aqui, preenchendo o questionário socioeconômico, dependendo de como forem os dados ali, o próprio sistema já vai computar e avaliar, e aí posteriormente será divulgado o resultado aí da isenção, tá? Em relação então, quem não conseguir a isenção, aí vai gerar um boleto, e aí esse boleto, o prazo ali é justamente para de 11 a 28 do 5, tá? Esse vai ser o prazo ali para vocês. Avançando aqui, pessoal, a questão das provas, tá? As provas, então, do Enem impresso vai ser dia 1º e dia 8 do 11, tá? Então, aqui nós tivemos... praticamente foi mantido as datas ali, normalmente são os 2 primeiros finais de semana de novembro. E aí chamou a atenção a novidade do Enem digital, porque no edital essa data tá errada, inclusive lá, tá 8, tá 1 e 8. Inclusive, salvo engano, estava 11 lá, aí eu estava pesquisando, vasculhando aí, parece que o MEC vai fazer uma correção, e aí o correto seria 11 e 18 do 10, tá? Ou seja, mais cedo do que a prova impressa. Aí muitos devem estar se perguntando assim, mas você vai ter a prova do Enem digital mais cedo, quem fizer a prova vai poder contar para os colegas o que caiu. Bem, claramente, então, a prova vai ter que ser diferente, né? Então, tá muito claro que a prova será diferente, tá? E aí você fala, mas e como é que vai medir o nível de dificuldade? A gente sabe que o TRI, ele tem ali uma separação dos itens fáceis, médios, né? Tantos itens fáceis, médios e difíceis. Provavelmente eles vão manter essa mesma proporção para não ter muito desequilíbrio ali, mas claramente as provas, então, elas serão diferentes porque elas acontecerão em meses diferentes, tá bom? Há uma grande preocupação quanto a se realmente o MEC vai dar conta, né? Porque ele vai ter que buscar parcerias com as faculdades particulares, universidades públicas, laboratórios de informática aí de tudo quanto é lugar, né? Eles limitaram aqui a 100 mil, tá? Quando você for fazer sua inscrição, quando você iniciar o processo de inscrição, lá vai estar aparecendo a questão da possibilidade, você vai optar se você quer o Enem digital ou o Enem impresso. E aí, se você optar pela questão digital, pelo Enem digital, lá vai estar limitado a 100 mil participantes. Ou seja, quando lotar os 100 mil participantes, você não poderá mais escolher a opção do Enem digital e só restará a opção do Enem impresso. Então já fica a dica para quem vai querer experimentar o Enem digital, que você tem que correr para fazer inscrição no primeiro dia de preferência, porque senão, de repente, você não consiga fazer a inscrição do Enem digital, tá certo? Outra coisa, quantitativo de questões permaneceu o mesmo, tá? Eu achei pesado, 180 itens.
Aqui é para manter o equilíbrio, lógico, mas eu achei assim, você fazer 180 questões do Enem no papel, eu já acho meio cansativo. Você fazer 180 no computador, dependendo de como isso vai aparecer lá, de repente vai ser cansativo também. Ou não, né? Se a pessoa já está acostumada a ficar na frente do computador muitas horas, talvez não. Talvez é tranquilo. Mas eu pensando aqui nesse detalhe, eu fiquei pensando. Eu fico às vezes 14 horas na frente do computador, trabalhando na frente do computador, e eu fiquei pensando, caramba, eu fazer uma prova nesse tempo, né, esse tanto de questões, para se pensar, ou seja, uma pessoa que não tem muito esse hábito de ficar na frente do computador durante muito tempo, tem que verificar essa questão aí. A outra coisa, pessoal, é o detalhe que a redação, chamou a atenção também a questão da redação. A redação ela será impressa no Enem impresso, lógico, óbvio, mas ela também será impressa no Enem digital, tá? Ou seja, você não vai digitar a redação, você vai de fato escrever a redação normal, como qualquer outra redação do Enem, como sempre foi, tá? Então esse é um outro detalhe aqui. Então o Enem vai ser digital para as questões objetivas, mas a redação segue normal, as mesmas regras de sempre, tá? Outra novidade que nós temos também é a questão da foto. Então, na inscrição, você vai ter que inserir uma foto, tá? Isso é padrão nos vestibulares hoje, é normal você incluir foto, e principalmente por conta dessa versão do Enem digital, para a questão de identificação da pessoa, eu acho que é essencial. Então, tem que ter mesmo. Na verdade, já deveria ter feito isso há muito tempo, até no Enem impresso, né? Questão de segurança mesmo. Outra coisa, pessoal, a ideia é que esse Enem digital ele aconteça, ele se torne, né, 100% digital até 2026. Então, provavelmente ele vai ser gradual, eles vão fazendo testes ali, esse ano é um piloto, eles vão fazendo testes aí nos próximos anos e de repente ampliando o quantitativo de vagas, né, de inscritos para poder ir testando essa prova. O ano passado tinha sido divulgado que seria metade do que foi colocado dessa vez, era apenas uns 50 mil, agora subiu para 100 mil participantes, tá? De repente, mais para frente, eles até venham a colocar um pouco mais e corrigir o edital ali. Mas nesse momento, são 100 mil pessoas, então, que poderiam fazer esse Enem digital em todo o Brasil. Inclusive, o edital até traz as cidades ali que ofertarão essa possibilidade, né, de fazer a prova ali. Me parece que não vai ocorrer em todas as cidades brasileiras, não, tá? Então tem que conferir também a cidade ao qual eles vão ofertar. Eu estava olhando a listagem lá de cidades, me parece que não vai pegar, vai pegar as principais cidades ali dos estados, mas então é uma outra coisa que você tem que conferir também se sua cidade será contemplada, tá? Mas tem muita coisa para acontecer, gente, até o período dessa inscrição aí, muita coisa pode acontecer ainda, pode haver uma outra correção aí importante, então a gente tem que ficar sempre de olho aí. E quando abrir inscrição também a gente procurar saber se houve alguma atualização, tá? Mas as principais informações que nós tínhamos para vocês são essas aqui mesmo. A questão da data da prova, que vai ser diferente para o Enem digital. A questão da redação, que a redação será impressa também para o Enem digital. Limitado a 100 mil pessoas também na questão do Enem digital, ou seja, só os primeiros correrem lá e se inscreverem conseguirão fazer essa prova do Enem digital. O resto é tudo igual, tá? O resto, o processo de inscrição é o mesmo, o site ele tá igualzinho, eu não vi muita diferença, principalmente ali eles já liberaram ali uma sequência ali do calendário e eu confesso que o site do Enem até que ficou interessante, intuitivo assim para você acessar os dados e buscar as informações ali, o passo a passo da inscrição com aquele robozinho ajudando ali. Até que ficou melhor do que era em anos anteriores. Então eu acho que ficou mais tranquilo em relação a isso. Um outro detalhe, o Enem digital ele é opcional, né? Só para reforçar isso aqui com vocês, na inscrição você pode optar por essa prova ou fazer o impresso normal. A única coisa que eu acho que também a gente tem que ficar de olho é que essa prova ela pode sofrer alteração. Esse calendário, tanto do Enem digital quanto do Enem impresso, ele certamente poderá sofrer alterações enquanto não se resolver a questão do Covid-19, né? Enquanto a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai estar a situação no segundo semestre, essa prova ela não poderá ocorrer por conta da aglomeração de pessoas, seja no digital, seja no impresso.
Então, apesar do MEC ter soltado o edital, e tem que soltar mesmo, de repente tem que soltar mesmo, mas essa data aqui, ela por enquanto é mais simbólica do que, né, oficial, assim, porque é só para a gente ter um norte ali, que na pior das hipóteses vai ocorrer lá em novembro, né, o impresso, por exemplo. Mas eu já estava trabalhando com a possibilidade dessa prova ela seguir para dezembro, dada toda a situação que a gente está vendo aí. Mas tomara que tudo dê certo, né, e que o segundo semestre seja mais tranquilo e que realmente isso possa acontecer. Uma dica que eu coloco para vocês é a situação de que você já comece a estudar mesmo, como se a data aqui esteja, né, oficializada e tal. Trabalhe com essa data mesmo, porque antecipar eles não vão. A questão de mexer na data vai ser para depois. Então, trabalhe com a perspectiva mesmo de novembro ou outubro ali para o Enem Digital e foco total em cima dessa prova. Se você vai fazer algum vestibular do meio do primeiro semestre, então foca no seu vestibular, certamente você também estará estudando para o Enem. Vou deixar o link aqui embaixo, tem um aulão que eu preparei o ano passado para o Enem, de repente você já quer dar um start aí na revisão de matemática, tem um aulão aqui embaixo, tá? E ao longo do ano a gente vai preparar conteúdos aí para vocês, tá certo? Sucesso para todo mundo, até mais!